Oi pessoal, nesse vídeo eu preparei como você pode potenciar as suas leituras e para entender o porquê é que a maior parte tem dificuldade com leitura e escrita e acaba sendo mais auricular, mais visual, mais sinestésico. Mas além de eu explicar os motivos, eu vou ensinar técnicas para vocês irem desenvolvendo, tá bom? Esses desenvolvimentos vão ser ótimos, principalmente para quem tem dificuldade em compreender textos, tá certo? Vai ajudar também quem tem dislexia, tá? Lembrando que a dislexia, quando você tem a dislexia, obviamente que você carrega ela para a vida adulta, e que se não foi bem trabalhado, você a essa altura tem também dificuldade de compreensão, tem dificuldade de dissertar, de redação, para fazer redações. Então, N dificuldades que através dessas leituras aqui que eu vou ensinar, que é quando você verbaliza, vai facilitar tanto para você que for dislexo, tanto para você que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para os analfabetos funcionais, quem tem muita dificuldade, não tinha o hábito à leitura e sente muita dificuldade para compreender aquilo que está estudado, tá? Então é um vídeo bem informativo que eu preciso que vocês prestem atenção. Tive que fazer uma gambiarra aqui para vocês, porque não deu para montar o aparato de quando eu gravo assim com os livros logo abaixo, porque eu precisava trazer rapidinho essas informações aqui para vocês. Então presta bastante atenção e vamos lá, mudando a imagem. Eu estou tentando fazer uma gambiarra aqui, porque eu não queria montar toda aquela estrutura que eu consigo gravar por cima para mostrar para vocês, porque é uma coisa muito simples, tá? Então, eu estava lendo os meus textos, isso acontece com a maioria de vocês, na hora que eu peguei aqui a introdução, que é o que fala sobre a alfabetização, porque que foi dentro da comunidade científica, a preocupação com a aprendizagem, principalmente dificuldade de aprendizagem, em especial com a dislexia. Então, são tudo introduções que eu tenho uma pré-informação, ou seja, uma explicação de algo que eu não precisaria ter um domínio técnico. Então eu li aqui, coloquei as palavras-chave, depois eu vim aqui, li sobre as características, também era um texto mais informativo, não tão técnico, né? Dizendo sobre que a dislexia é considerada uma das dificuldades ou transtornos de aprendizagem mais graves. Depois eu cheguei aqui para essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, mais nessa parte, que é nessa aqui, mais nessa parte aqui, que também começou a falar que antes no DSM-4 o termo era que dislexia estava dentro do desenvolvimento psicológico, depois com o DSM-5 a gente foi colocado dentro de transtornos do neurodesenvolvimento. Então tá vendo que aqui é mais informativo, certo? Então para mim que tenho TDAH, para mim que vim também com esses déficits de leitura, esses pontos mais informativos para construir, que a gente chama de introdução, eu não tive dificuldade. Mas quando entrou aqui nessa parte que ela é mais técnica, desenvolvendo um pouco mais, que eu tive termos aqui que eu nunca ouvi para decodificar, como o que, Kátia? Então aqui até fui entendendo, mas eu percebi que eu vou ter que memorizar, que não adianta só fazer uma leitura reflexiva, vou ter que memorizar, criar todos esses conceitos, né, que são as características, que é onde que muitos de vocês pegam do que vocês estão estudando em relação a conceito. E aí quando eu cheguei aqui, que começou a ver termos e palavras que eu não tinha pré-informação, como aqui, olha o termo, a via léxica ou direta, a via fonológica ou indireta. Aí eu comecei a ler a explicação e não entendi nada. Por que que eu não entendi? Porque eu não tinha uma explicação, uma pré-informação para vir na leitura, já que no teste VARC eu não tenho, a minha nota maior não é leitura escrita, é mais sinestésico. E pelo fato de eu ser sinestésico, o que significa? O sinestésico, ele aprende bem com associações, cheiros, imagens, sons, uma boa explicação dinâmica, vendo alguém gesticulando e desenhando na lousa, de modo que a pessoa vai explicando, ela vai conseguindo associar dentro daquilo que ela já conhece. E aí, quando a gente pega alguma coisa que a gente não conhece, a gente trava. E quando a gente trava, a gente acha que está com dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de leitura. Não, é porque a gente não tem essa pré-informação. Aí, quando eu chego nesse ponto aqui que eu não conheço, o que é que eu faço? Eu vou para videoaulas. E às vezes eu pego umas videoaulas que são péssimas e eu também não consigo entender, tá? Então vocês entendem que nem tudo você tem dificuldade de leitura.
Tudo depende da pré-informação que você vem, e aí você vai compreendendo, vai indo bem. Quando você chega em assuntos que são extremamente novos, que a gente trava muito, quando são termos muito técnicos para compreender bem. Às vezes o termo não é tão técnico, mas quando vai entrando palavras que você não era acostumado ou não é acostumado a ler, você fica com dificuldade de associar a palavra num termo geral para que você consiga compreender bem todo o parágrafo ou o texto. Entenderam? Então você não pode achar que você está com dificuldade de compreensão quando você linka com esses fatos. Como você ainda está criando um processo neural ainda que não existia de compreensão, você tem que construir, arborizar isso para que depois nas próximas revisões você tenha rapidez de leitura e associação. E muitas das vezes você vai ter que colocar numa listinha o que você não entendeu, que era o que eu fiz aqui. Fui verificar em vídeos que eu encontrei no YouTube, escrevi aqui do lado o que significava cada coisa, escrevi aqui em cima também. Quando eu voltar a ler, eu vou, pelo fato de ter essa pré-informação, eu vou conseguir fluir bem e compreender os meus textos. Vocês entendem o que vocês precisam tomar muito cuidado? Que às vezes a maior parte de vocês tem um grande equívoco sobre leitura. Eu tenho dificuldade de leitura. Não, porque muitas vezes é um conteúdo novo, são palavras novas, é uma forma de escrever muito técnica que você não está acostumado, e provavelmente você vai precisar de um aparato em relação a um curso presencial, ou alguém explicando melhor o conteúdo, rabiscar por cima. Quando você voltar a ler, você vai perceber que você vai ter muito mais facilidade. Tá entendendo? Tá. Uma dica que eu dou pra vocês depois que vocês fizerem isso, pra conseguir explicar bem o texto, é mais ou menos assim, ó. Então você vem, lê esse trecho aqui, fecha os olhos e tenta explicar e coloca as palavras-chave. Quando você vier aqui, ó, nessa outra partezinha, que eu acho que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Enfim, eu tô fazendo assim, ó. Você vem ler esse trecho, aí depois você vai vir ler esse trecho, certo? Quando você vier no segundo texto, que é o trecho, você volta novamente e lê isso aqui. Daí você lê isso aqui de novo, aí você vem pra esse aqui. Quando você vir pra esse, você volta pro começo e volta lendo, tá? Se você... Kátia, deixa eu ver se eu entendi. Então vamos supor, eu tenho 5 parágrafos, ou eu tenho 10 artigos. Então vamos supor, eu leio o artigo 1, daí eu vou ler o artigo 2. Quando eu ler o artigo 2, eu volto a ler o artigo 1. Aí desço o artigo 2, aí eu vou pro artigo 3. Quando tiver no artigo... Você quer que a gente sempre vá voltando as nossas leituras. Isso mesmo. Depois que você finalizar isso, ou se você quiser fazer um bloco de cada 20 artigos, leis, para você ficar fazendo desse modo, colocar as palavras-chave, depois separar as palavras-chave e tentar fechar os olhos e explicar aquilo que estudou, você vai ver que você vai conseguir engrenar muito mais rápido nos treinos das questões, nas evocações e nas suas revisões, através das palavras-chave, sem ter que fazer revisões em resumos muito grandes e maçantes. Olha o que eu faço, ó. Então, de tudo que eu li aqui sobre o contexto de dislexia, são várias páginas, eu consegui colocar aqui algumas palavras-chave nisso daqui. Aqui também fui montando de toda a introdução, de todos esses contextos, eu consegui só com as palavras-chave explicar. Nisso aqui eu consigo explicar tudo isso que eu falei pra vocês, né? Depois eu coloquei aqui os sinais, que é quando você precisa memorizar um pouco melhor sobre isso daqui. E aí fica aqui, toda vez que eu voltar para essas leituras, eu vou conseguir vendo só que no que tá escrito aqui, ou colocar fichinhas com palavras-chave. E são nessas palavras-chave que eu tenho que praticar a minha revisão por evocação. A revisão por evocação diminui a quantidade de revisões e você consegue reter muito mais tempo o conteúdo na tua mente, tá bom? Estamos explicado? Espero ter ajudado vocês novamente. Bons estudos!